Gente, tá maravilhoso o ambiente para você ter momentos especiais com os amigos e com aquela pessoa que você ama. E nós estamos agora aqui com o meu amigo Marcinho, né? Marcinho, muito conhecido na cidade de Alfenas. Marcinho, você tá com a equipe bacana aí do Motoclube Alfenas, é isso? Exatamente, a gente sempre nos reunimos toda quarta-feira e sempre a gente tá variando os lugares que a gente reúne, e agora com essa nova casa aí nós viemos prestigiar aí o dono, que também gosta de moto pra caramba, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência gostosa aqui em Alfenas. Olha, eu acredito que o Coffee Mania veio para fazer a diferença em Alfenas, né? Um lugar bem gostoso, bem espaçoso, que dá para receber todo mundo e num lugar de fácil acesso, né? Que eu acho que é o mais interessante. Bem aqui no centro da cidade, então dá para todos chegarem e aproveitar o espaço. Coffee Mania, vem pra cá! Vem! Marta Joias. Eu tô com um casal aqui, a Marta e o Rogério, que vem construindo uma história de sucesso para Alfenas e toda a região. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Tudo bem, Rogério? Tudo jóia. Tá vendo, gente? Um casal simpático, empreendedor, que vem construindo o futuro, né, do nosso Brasil. A construção é a união dos casais. Agora você que precisa de dar um presente super especial para a pessoa amada, gente, Marta Joias. Alianças, joias, relógios, é aqui. Rogério, fala pra gente, promoções todos os dias aqui na Marta. Aqui, promoções todos os dias. A gente cobre qualquer orçamento de aliança em ouro. E também, aqui nós trabalhamos com semijoias num preço melhor da cidade, prata turca e relógio de várias marcas. Que bacana! A mamãe, a namorada, a sua mulher precisa de um presente. Onde que vai comprar, Marta? Na Marta Joias. Passa pra gente o endereço e o telefone. Aqui fica na rua Cônigo José Carlos, número 36, bem em frente às lojas Edmil, aqui no calçadão, bem no centrão de Alfenas. O telefone é 3297-2611. Pensou em relógio, pensou em presentes? Marta Joias. Vem pra cá! Vem! Olá, tudo bem? Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Maria Portugal, para falar com vocês um pouquinho sobre o movimento das mulheres, sobre mulheres que empreendem, ela que é advogada, que vai contar um pouco sobre a história dela, sobre essa questão da maternidade e sobre como ela está vendo o mundo hoje e esse foco, né, na educação, né, Maria? Seja bem-vinda ao Agora São Elas. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui. Os nossos espectadores vão conhecer um pouquinho mais da tua história, do teu propósito, dos teus próximos passos aí, e a gente vai bater um papo super gostoso, super agradável. Sinta-se em casa, certo? Certinho, obrigada. Agora, para o pessoal saber um pouquinho mais quem é a nossa convidada, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa mini-bio, essa biografia super especial da Maria das Graças, Portugal, né? Empreendedora, advogada, sócia proprietária no escritório Portugal e Fernandes Advocacia, mestranda em Ciências Ambientais pela Unifal e pós-graduanda em Direito Trabalhista e Previdenciário pela PUC Minas. Pós-graduanda também em Marketing Digital, especialista em Gestão Financeira e Controladoria. Graduada em Direito e Administração de Empresas pela Unifenas, é mãe da Ellen, esposa do Wellington, dona de casa, apaixonada pela família e pela vida. Super apresentação. Depois dessas palavras, gostaria agora de você contar um pouquinho para a gente quem é você, quem é Maria Portugal. Então, eu sou uma pessoa, assim, muito sonhadora. Eu acho, assim, que ser uma pessoa sonhadora é o que me fez chegar onde eu estou hoje. Assim, foi um caminho muito árduo de percorrer, mas, graças a Deus, eu consegui tudo que eu queria e ainda vou conseguir mais ainda. Eu sou natural de Campos Gerais, né, já faz mais de 10 anos que eu resido aqui em Alfenas.
Eu venho de uma família simples. O meu pai era lavrador, minha mãe sempre foi do lar e trabalhava na roça. Fui criada no sítio, né, na zona rural de Campos Gerais. E assim, eu tive uma infância meio que sozinha, porque eu sou a mais nova da família, tenho mais 5 irmãos, né, todos mais velhos que eu. Então, assim, morar na infância, morei no sítio, não tinha muita. Antigamente, as comunidades rurais não tinha tantas casas próximas uma das outras, igual é hoje. Então, assim, foi uma infância simples, difícil. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, eu já fazia as coisas para minha mãe. Com 7 anos, eu já trabalhava lá, ajudava meu pai a apanhar café, a secar café no terreiro. Então, assim, desde pequena, eu sempre assumi muitas responsabilidades, né? Foram-me impostas e eu também procurava assumir aquelas responsabilidades. Porque eu acho que desde dessa idade, eu falei assim, nossa, quando eu crescer, eu quero uma vida diferente, né? Eu quero... Não que aquilo que eu vivi não era bom. Era bom, mas a gente via que era um momento difícil, né? Eu via que para o meu pai, trabalhar naquele serviço era muito difícil. Então, desde pequena, eu falei assim, não, eu quero estudar e eu quero ter um futuro diferente, né? Acho que desde petitinha a gente já começava a sonhar e pensar grande, né? Eu acho que a essência da vida é essa, você tem que sonhar grande. Não falar assim, mas se eu sonhar grande e eu não conseguir, vou ficar frustrada. Não é isso. Para você conseguir algo, eu sou daquelas que você tem que pensar alto para você correr atrás. É o que te dá força e foi o que me deu força e me impulsionou para isso. E na época que aí eu comecei a estudar, né? Na época a gente entrava na escola com 6 anos, que eu sou da década de 80. Eu entrei na escola com 6 anos. Não tinha transporte escolar na época, né? Igual existe hoje. Eu tinha que estudar na cidade, mas não tinha transporte. Então, meu irmão levava, ou de bicicleta, ou a pé mesmo. Era uma caminhada bem longa, mas a gente ia. Não tinha outra Isso em Campos opção. Gerais. Isso em Campos Gerais, não tinha outra opção, né? E aí a gente ia, e às vezes, aí começou a juntar uma turma de crianças mais próximas e a gente começou a ir sozinho, sabe, para a escola. E aí estudei lá, Campos Gerais, até o 3º ano colegial. Mas, assim, foi uma infância, às vezes hoje as crianças falam, vejo, assim, pessoas falam assim, é difícil estudar. Eu falei, gente, na minha época eu tinha que ir a pé da zona rural para a cidade para poder estudar. Era uma distância bem longa e, assim, eu não reclamava. Vou falar que era fácil? Não era. Mas a gente ia brincando pela estrada e tudo. Mas, enfim, aí quando Os teus irmãos mais velhos... Você falou que você tem quantos irmãos? São 5 irmãos, 4 homens e a mais velha é uma mulher. Como é o nome deles? A minha irmã chama Maria também, né? O povo antigamente adorava colocar Maria, ela chama Maria Priscila. Eu também sou Maria. E os meus irmãos chamam Francisco, Rogério, José Matéia e João Luiz. O nome dos meus irmãos. Todos aqui no sul de Minas? Sim, meus irmãos moram todos em Campos Gerais e a minha irmã mora em Ribeirão Preto. Muito bom, que legal. Lá. E os teus pais? O meu pai, ele já faleceu, vai fazer 3 anos, né? E a minha mãe reside em Campos Gerais. Legal. E ela, hoje como é a realidade dela em Campos Gerais? Mudou as coisas... Os filhos cresceram. Os filhos cresceram, mas assim, na cabecinha dela não, acho que é coisa de mãe, né? Ela queria que todos estivessem ali do lado dela. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Eu sei que eu acho que quando a minha crescer, eu vou ter a mesma sensação. E hoje ela mora sozinha, né? Depois que meu pai faleceu, ela ficou morando sozinha lá na cidade e meus irmãos moram em Campos Gerais ainda, né? Mas moram todos... 3 moram na zona rural, no sítio deles, e o outro irmão meu mora na cidade. E hoje ela tá lá, sozinha, não foi fácil para ela depois que meu pai faleceu, mas assim,
na medida do possível, ela está lutando para Encarando os desafios. adaptar essa nova situação, né? Porque ainda está um pouco recente, assim. É uma perda que a gente não esquece, né? A gente, na verdade, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, dói muito, mas assim, com o tempo você aprende a conviver com aquela ausência e eu pelo menos para se adaptar com mais facilidade nesse momento, eu tento me ater aos momentos felizes que eu vivi ao lado do meu pai, né? Foi uma pessoa simples, mas foi uma pessoa muito batalhadora, muito honesta, que deu uma educação assim para os filhos excepcional, né? Ele ajudou bastante a gente em questão de formação. E, assim, hoje o que nós somos é em decorrência da educação que tanto ele quanto a minha mãe proporcionou na gente quando éramos crianças, né? Porque eu falo que a educação é tudo. E se você tem uma educação forte em casa, uma educação boa, você consegue se sobressair e não aderir às questões, digamos assim, ruins do mundo, entendeu? Você não se deixa levar por qualquer coisa, né? Eu falo assim que hoje eu vejo essa questão da droga, por exemplo, né? Eu vejo assim muitos jovens, crianças entrando no mundo das drogas e às vezes isso é falta de educação de base, porque infelizmente hoje alguns pais acham que a educação é escola e não é só a escola, né? A escola é um complemento da educação que vem de casa, né? O forte mesmo é a educação dentro de casa. Com certeza, com certeza. Eu vejo que né, e você aí estudou bastante, né, vem estudando ainda, né, eu vejo você uma busca constante aí pela educação, por essa educação escolar, mas realmente você tem toda a razão nesse sentido de pensar, de trazer essa relevância da educação que vem de casa, né. Na verdade, a escola é a escolarização, né, um segundo passo da educação, né, a gente sabe que porque quanta coisa a gente ensina para as crianças, né, já antes deles irem para a escola, né? Seja segurar uma colher, né, comer, falar, né, andar, quantas coisas e coisas tão importantes para o desenvolvimento de um ser humano são ensinadas para as crianças dentro de casa, né? Sim, a personalidade dela começa nesse momento. Você tem uma filha, é isso? Sim, hoje eu tenho uma filha de 5 anos. A Ellen. Isso, a Ellen. O xodózinho lá de casa. E aí, nesse meio todo, o presente da doutora Maria Portugal é muito, assim, mãe, esposa, né, advogada, estudante. Como é que você faz para linkar tudo isso, para fazer a roda rodar do jeito certo aí? Você vinha falando anteriormente, né, algo que me bate muito também, que é essa questão, quem será que pensou nessa independência da mulher, como que é essa construção para você, Maria? Sim, assim, é muito complexo e árduo conciliar tudo isso. Não vou falar que é fácil, porque eu estaria aqui falando uma mentira, né? Mas, assim, desde a faculdade, eu criei o hábito de estudar de madrugada, né? Eu falo que o melhor horário para mim raciocinar é entre 3 e 6 horas da manhã. Aí o pessoal fala assim, mas você é louca de acordar nesse horário? Não, me adaptei, porque quando eu fiz faculdade, primeiro eu fiz a faculdade de administração, eu morava em Campos Gerais e comecei minha faculdade em Machado, eu ia e voltava. Então, eu não tinha muito tempo, sempre tive que trabalhar o dia todo para poder estudar, porque os meus pais não tiveram condição de pagar uma faculdade para mim. As 2 faculdades eu fiz particulares e fui trabalhando. Na primeira faculdade, meu irmão me ajudou um período, né, com as despesas da mensalidade. Então, sempre foi muito difícil. Então, eu estudava de madrugada, trabalhava o dia todo, tomava banho e pegava a estrada e ia para a faculdade. Eu só ia em casa praticamente para tomar banho e dormir. Aí, fiz a faculdade de administração. Depois, assim, eu resolvi, estava um percurso muito distante, eu passei para Alfenas. Aí, em Alfenas, aí já ficava mais próximo de Campos Gerais. Nessa época, eu ainda residia lá. Aí terminei a faculdade de administração, trabalhei na área,
Aí, quando eu decidi fazer administração, o povo falou assim, gente, mas para que você vai fazer administração? Faz direito. O teu perfil é para advogada. E aí ainda falava, não, eu não quero ser advogada, nunca vou ser advogada na minha vida. Força do destino, eu terminei a faculdade de administração, trabalhando, fiz a pós em finanças. Aí eu estava no meio da pós, me deu um insight, vou fazer direito. Entrei na faculdade de Direito aqui na Unifenas e me apaixonei pelo curso. E aí, num determinado momento da faculdade, eu estava fazendo faculdade de Direito e pós ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui muito inquieta, sempre de acumular muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E graças a Deus sempre dei conta de fazer todas bem feitas. E aí fiz a faculdade de Direito, depois de um período eu tive que parar de trabalhar para fazer estágio, aí fiz estágio no fórum, na vara de família, na área de conciliação, na vara de famílias, né, e sucessões aqui em Alfenas. Aí terminei a faculdade e falei assim, não, agora eu vou advogar. Aí desde quando eu terminei a faculdade eu já abri o escritório. Mas aí quando eu estava no último semestre da faculdade de Direito, eu falei assim, bom, eu quero ser mãe. E foi nesse período que eu engravidei da minha filha, né? Então, assim, eu já formei, logo a Ellie nasceu, e no primeiro, até ela completar uns 6 meses, então eu fiquei praticamente 1 ano e 6 meses trabalhando de casa, cuidando dela e trabalhando de casa. Aí depois que eu abri um escritório fora, né? Que é onde a gente está até hoje. Uhum. Então, foi um percurso muito difícil, entendeu? Assim, sempre nunca tive preguiça de falar assim, não, eu preciso estudar, e eu era daquelas neuróticas, sabe? Eu tinha que estudar e tirar nota boa. Eu falo que eu exijo muito de dedicada. Mim, tá? Super, eu sou bem dedicada. Então, assim, eu passei na prova da ordem já no 9º período da faculdade. Logo, graças a Deus, já pude começar a trabalhar de imediato. Aí comecei a advogar, né? Aqui a gente trabalha mais essa área mesmo, civil, trabalhista, consumidor e previdenciário, porque não dá para fazer de tudo também, porque é um estudo constante que eu tenho que ter. Então, sim. Assim, e aí minha filha nasceu, eu tinha que cuidar dela, da casa, e ainda assim continuar estudando. Então, eu sempre peguei esse hábito de acordar nesse período para poder estudar ou fazer alguma coisa, escrever, né? Então, eu falo que é o horário que eu melhor funciona, o meu raciocínio. Mas então, realmente faz sentido, né? Faz sentido. Na verdade, até para quem está nos ouvindo, que tem aí interesse em melhorar suas rotinas, né? É um horário Sim. que você está concentrada, não tem muitas interferências externas, porque as comunicações ainda não começaram, né? As pessoas ainda estão, né, em outro momento, não é horário comercial. Eu te confesso que eu também sempre gostei de estudar assim nas madrugadas. Até para escrever, eu fiz mestrado, né? Quando fazia dissertação, era madrugadas e madrugadas, porque ainda mais a gente que é mãe, né? Durante o dia, às vezes, tem outras rotinas das crianças para cuidar. E aí, na madrugada, tá todo mundo descansando, marido dormindo, filhos descansando, e a gente se sente à vontade para realmente concentrar naquilo que precisa ser feito ali, né? Porque requer muito do nosso intelecto, essa questão da escrita e do estudo, né? Então, nada Sim. como foco, né? O poder do foco da madrugada. Com certeza. E assim, aí o ano passado, né? Aí eu terminei o direito, comecei a trabalhar tudo. E aí o ano passado eu sempre tive vontade de fazer mestrado, porque eu tenho como objetivo dar aulas, mas assim, eu quero dar aulas em faculdade. Então, hoje o requisito mínimo é o mestrado, né? Então, aí, o ano passado, eu fiz uma prova de mestrado na Unifal e passei no processo seletivo. E quando eu fiz a prova do mestrado, eu estava fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo, que é a de trabalho e a de marketing. Falei, nossa, e como que eu vou dar conta agora, né? Mas vamos lá, né? Não vou perder essa oportunidade, né? Passei no mestrado na Unifal, tal, né? É uma referência na área. Sim. Aí eu dei uma pausa nas outras pós e me dediquei ao mestrado ano passado. O ano passado, confesso que eu nem vi a pandemia, porque assim, era praticamente 18 horas na ativa, trabalhando e estudando. Graças a Deus deu certo. Se Deus quiser, até no final do ano eu já termino a minha tese.
Mas, assim, eu sempre fui muito disciplinada e tive foco no que eu quero, sabe? Assim, eu não... Só que eu tenho, não sei, tem gente que fala que é defeito, ou eu já vejo como uma qualidade. Eu não sei fazer uma coisa só ao mesmo tempo, sabe? Eu nunca consegui. Se eu vou fazer uma coisa por vez, parece que não flui. E quando eu tô fazendo mais de uma, nossa, minha produção é outra. Eu acho incrível. Sim, você é mulher. A gente já nasce sabendo que a gente tem que ser multitarefas. Sim. E hoje a realidade exige isso, né? Até mesmo o mercado de trabalho hoje já vê essa característica quando vai selecionar um profissional, né? A questão da resiliência, se ele é uma pessoa multitarefa, que hoje o mercado quer isso, não quer... Por exemplo, se for para ter uma pessoa como um robozinho, entre aspas, para fazer determinada tarefa, ela não precisa, porque hoje a inteligência artificial já faz isso, né? Sim. Então, hoje é um perfil, o mercado de trabalho está muito competitivo, então, assim, exige que a gente fique nesse contínuo aprendizado e, assim, não é fácil conciliar esses horários. Eu falar assim, tem hora que eu fico realmente estressada, cansada mentalmente, porque... E acaba que a gente, como mulher, ainda entra naquela, poxa, eu estou me dedicando... Será que eu estou abdicando da minha vida pessoal, da minha família, em prol do trabalho? Aí você fica naquela, até que ponto que eu tenho que manter esse equilíbrio, né? E para você achar esse equilíbrio, já é um desgaste, porque eu falo assim, eu me culpo, parece que tem hora que eu vivo com aquele sentimento de culpa o tempo inteiro, porque eu queria ter mais tempo para ficar com a minha filha, mas eu também preciso me dedicar ao trabalho, porque senão eu não vou conseguir os objetivos que eu quero profissionalmente falando. E em outra eu falo assim, gente, mas se eu conseguir os objetivos que eu quero na minha vida profissional, eu vou ter condições de dar um futuro melhor para minha filha em contrapartida. Então, hoje, a gente achar esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, assim, falando como mulher, não estou aqui falando como uma feminista, não é isso, né? Mas, assim, é uma realidade que é muito complexo, né? Porque... aconteceu essa independência feminina da mulher no mercado de trabalho, mas foi o que nós falamos antes. Na verdade, aconteceu uma acumulação de funções, porque mesmo a gente indo para o mercado de trabalho, a gente ter tido mais oportunidades de estudar, e a gente tem que manter as tarefas de casa, porque querendo ou não, embora hoje a maioria dos homens contribui lá em casa, eu não posso reclamar que meu marido me ajuda em tudo, é um excelente pai, faz de tudo, assim, ele cozinha, todas as tarefas do lar ele contribui. Mas a gente sabe que muitos não conseguem fazer isso pela própria criação que teve, né? Então, Sim. Então é muito complexo, mas assim, você tem que se desdobrar e outro detalhe muito que flexível. E, na verdade, assim, é uma questão muito interessante essa que você trouxe, porque mesmo eles, como você mesmo falou, né, eles ajudam, ele contribui. A liderança do ambiente doméstico permanece sendo da mulher, mesmo quando há contribuição do homem. Isso, assim, em casos, né, na grande, suprema maioria, né, em casos muito, muito específicos, é que realmente os homens assumem a liderança do lar, né, nesse termo das rotinas da casa, das atividades domésticas, e a gente sabe que todo mundo precisa disso, ainda mais hoje que nós passamos por essa pandemia, esse momento de trazer tudo de volta para dentro de casa, filhos estudando online, as tarefas domésticas já não poderiam mais ser executadas por outras pessoas, as mulheres, as famílias tiveram que se reorganizar nesse sentido. Como é que foi a tua vida apareceu a pandemia, o que aconteceu com a vida da Maria Portugal nesse momento? Bom, virou de cabeça para baixo, literalmente, né? Porque aí, com o fechamento das escolas, eu não tive com quem deixar minha filha. Porque tanto a minha família quanto a família do meu esposo não moram em Alfenas. Então, desde 6 meses, a minha filha sempre foi para a escola meio período, para que eu pudesse trabalhar nesse período, né? Então, assim, foi muito difícil, porque eu tive que trabalhar com ela. O ano passado, como eu comecei o mestrado, as aulas eram online, mas assim, todas as disciplinas que eu pude fazer, eu fiz tudo o ano passado, já para
poder ficar, entre aspas, livres depois para fazer a tese. Então, essas aulas, eu assistia a aula com ela do lado. Às vezes eu estava lá apresentando um seminário, por exemplo, ela aparecia no meio do seminário, era mais ou menos isso, né? Mas, assim, tinha dia que eu tinha aula o dia todo. Então, eu tinha o intervalo, que era a conta de eu fazer almoço, dar almoço para ela, assistir a aula e à noite a gente ia cuidando da casa, sabe? E nesses intervalos também fazendo as coisas do escritório, que eu não tinha como parar. Mas maioria eu fiquei de casa. Às vezes eu ia para o escritório, em alguns momentos levava ela. Então foi muito difícil. E assim, como eu trabalho por conta própria, eu ainda consigo essa flexibilidade na agenda, né? Agora, quem é empregado, por exemplo, teve muita dificuldade, né? Teve muitas mães que tiveram que sair do emprego para poder ficar com os filhos, porque não tinha como conciliar. Às vezes era um serviço que não dava para fazer em home office, né? Tinha que ir para a empresa, então acabou que isso daí prejudicou muitas mulheres, né? Eu falo as mulheres nesse sentido, de que elas que teriam que ficar com esses filhos, porque não teriam condições de pagar uma pessoa para poder ficar com eles. Então, assim, foi um momento muito difícil, ainda está sendo ainda, né? Porque agora essa volta, essa volta, né? A situação da pandemia agora está no momento crítico, né? Então, a gente agora vai ter que aguardar e se continuar se reinventando, né? Eu falo assim que essa pandemia, ela trouxe um aprendizado contínuo, né? Cada dia é um dia diferente. Então, assim, a gente está sendo complexo, porque hoje você não consegue fazer um planejamento a médio ou a longo prazo mais, entendeu? Você tem que pensar, poxa, como que vai ser minha semana? Porque está imprevisível você prever a semana seguinte, porque às vezes vem, né, aumenta os casos, tem que parar tudo de novo. Então, assim, conciliar isso está sendo uma luta diária, um aprendizado diário. Apesar das dificuldades, eu acho que é um momento que, se cada um refletir, apesar de ser um momento de sofrimento e dor, é um momento que a gente pode tirar muito aprendizado, né? Eu acho que está sendo uma evolução de comportamento, do comportamento humano. E porque no momento de dificuldade, se a pessoa conseguir manter no mínimo, um equilíbrio, né, emocional, o que não é fácil, não estou falando que isso é fácil e nem mágico, não existe uma fórmula para isso. Isso é uma questão de cada pessoa. Se ela conseguir manter o mínimo de equilíbrio, ela consegue criar coisas novas, fazer coisas novas, até mesmo crescer profissionalmente nesse momento, entendeu? Porque no momento de dificuldade, você tem que dedicar mais para conseguir algo, né? É uma questão de sobrevivência. Sim. Então, eu acho que isso desperta a mente para você buscar coisas novas, novos aprendizados. Eu acho que é isso que nós temos que tirar desse momento, né? Além de aprender a sermos mais humanos, a ter mais empatia, mais união. Eu acho que é isso que esse momento está proporcionando. Sim, que aula, professora. Eu me sinto muito grata em poder escutar essa tua fala e poder replicar isso aqui dentro da Agora São Elas, porque eu acho que tem ensinamentos muito poderosos aí dentro das palavras que você acabou de transmitir. E eu queria até que você falasse um pouco, assim, esse teu desejo pela educação, né? Eu vejo que é latente, né? É uma coisa muito forte, você estuda muito, você se dedica muito à educação. O que é o movimento, né? Luta pela educação? Como que você pensou nele? O que te fez mobilizar outras pessoas? Quantas pessoas você agregou nesse movimento? Como é que está sendo para você tomar a frente, né, ser líder de uma iniciativa como esta? Bom, o que me motivou a tomar essa iniciativa foi que surgiu de mim, da necessidade que eu estou vendo dentro da minha própria casa, né? Não é algo egocêntrico isso, não interpretem dessa forma, por favor. E analisando a situação que a gente vive,
já estamos há mais de 12 meses em uma pandemia e não se houve movimento nenhum direcionado para o setor da educação. Não vi o Ministério da Educação pensando em estratégias que poderiam funcionar para essa retomada à volta às aulas. Principalmente a educação do setor público, eu acredito que é a que mais vai ser afetada, porque, né, eles não tentaram ministrar essas aulas online, mas não tinham uma estrutura prévia. Quantas crianças sequer têm acesso à internet no nosso país? Então, acho assim, que prejudicou muitas crianças. E, assim, não houve, em momento algum, uma discussão como que vamos retomar essas aulas presenciais. Porque a questão da educação não é só o aprendizado online. O aprendizado online, sim, é o que está sendo possível no momento. Mas, assim, na prática, eu não sou educadora, né, não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso. Mas, na prática, a gente sabe que não é a mesma coisa do que passar um professor explicando numa aula presencial, né? Eu, como aluna, já fiz cursos online e aula presencial é diferente, a participação é diferente. E quando se fala de crianças e adolescentes, é algo mais preocupante, porque a escola é onde eles vão ter um convívio social, né? E isso é fundamental no desenvolvimento, na formação da personalidade das crianças. Então, eu acho que isso precisa entrar em pauta e realmente ser levado em consideração, porque, assim, eu consegui ter o que eu tenho hoje estudando, né? Então, como diz aquele velho ditado que o povo fala e os memes aí das redes sociais, se você nasceu pobre, o que te resta é estudar. Então, é uma realidade, né? Analisando por esse ângulo, é uma realidade. Se você quer mudar a educação o mundo, transforma vidas. Transforma. Se você quer ser um profissional, se você sonha em fazer um mundo diferente, através da educação, não adianta. E Sim. realmente, assim, desde criança eu vejo, parece que a gestão pública não preocupa com isso, né? Não preocupa como deveria. Como eles tentam resolver as questões de uma forma superficial, eles não conseguem ir no cerne da questão, porque não sei se dá muito trabalho, é muito complexo, ou eles vão criar seres humanos muito inteligentes que vão bater de frente com o sistema político do país. Pode ser isso também. Então, assim, são várias questões, mas eu vejo que isso não tem. E com essa pandemia, eu vejo que essa questão do convívio social está chegando num ponto muito agravante, porque nós não paramos para pensar qual que vai ser o efeito desses jovens, dessas crianças, pós-pandemia, né? Somente a hora que acabar, que cessar essa pandemia, que vai começar a surtir esses efeitos, né, psicológicos. E, assim, eu costumo falar que para doenças psicológicas não existe uma vacina que vá curá-las. Então, é uma doença mais complexa de ser tratada. Então, eu acho, assim, que a escola é o lugar que menos se transmite o vírus, né? Isso daí já tem vários estudos comprovando isso, falando sobre isso, que agora está uma polêmica geral, né? Professores que são contra porque não tomaram a vacina. Eu entendo realmente o lado dos professores. O bom seria que já tivesse vacina para todos, né? Sim. Mas a gente também tem que pensar no coletivo. Então, eu acho que se pensarmos nesses jovens, nessas crianças, a gente teria que voltar a essas aulas seguindo todos os protocolos de segurança, porque, gente, eu via na escola da minha filha crianças de 4, 5 anos de máscara, uma gracinha, não se aglomeravam lá dentro da escola. E, assim, a felicidade deles, quando eu chegava na porta da escola para pegar minha filha, assim, você via no olhar deles a diferença. Eu vi isso com a minha filha. No primeiro dia de aula que ela teve presencial,
assim, ela chegou em casa como se ela fosse uma outra criança. O olho dela brilhava de alegria, ela toda eufórica, feliz. Então, eu Os meus acho que a também. gente... Sim, É, eu acho que... exatamente o que você relatou, assim, o brilho nos olhos, completamente diferente, eles Nossa, saíram assim. Primeira coisa, né, mãe, vamos, tá na hora de ir para a escola, vamos para aula, animados para ir para a escola. Chegaram assim com aqueles olhinhos brilhando, gente. Olha que pecado, o que a gente está fazendo com a eu nossa fiquei sociedade? assim, extasiada quando eu vi. Eu falei, gente, parece que a minha filha está chegando de um parque de diversões, que ela ficou o dia todo brincando, de tão feliz. E o dia que eu tive essa ideia, que me moveu isso, foi no dia de Natal, o ano passado. A gente estava preparando lá em casa para almoçar. Eu falei assim, Ellen, vai lá no seu quarto e vestir uma roupa bonitinha pra gente, bonitinha assim, né? Pra gente almoçar e tal. Ela me chega na sala com o uniforme da escola. Nossa. Gente, eu enchi, meu olho encheu de lágrimas, eu não aguentei. Eu falei assim, ué, por que você vestiu o uniforme, filho? Ai, mamãe, tô com saudade da escola. Então, assim, a gente vê que eles estão, assim, clamando por isso, né? Por essa volta, por esse convívio. O dia que eu falei para ela, filha, a escola vai parar de novo por esses dias. Ela falou assim, mamãe, por quê? Eu falei assim, filha, o coronavírus agora está numa fase mais crítica, a gente tem que tomar uns certos cuidados. A hora que controlar a pandemia, vai voltar às aulas presenciais. Aí você já vê que ela muda, que aquele brilho que ela estava nos olhos já como se já tivesse se apagado. E assim, eu estou falando do meu caso como um exemplo, porque eu sei que muitas mães, muitas famílias estão passando por isso, né? Sim. Então, eu acho assim, que se nós... E as crianças, elas são exemplos, né? Se as escolas funcionarem presencialmente, assim, falar que não vai acontecer casos de contaminação, isso não tem como a gente prever, né? A gente não tem como falar, mas os índices de contaminação são baixos relacionados a outros lugares. Porque o que acontece? As crianças são exemplos, os professores são exemplos, então a escola é um exemplo. Então, a partir do momento que essas escolas voltarem e a sociedade vê que está fluindo, que elas estão seguindo as regras, é até um exemplo para quem não segue as regras começarem a seguir. Sim, porque a escola também é um meio, né? Também é um meio de difusão de conteúdo e informação. E com a escola parada, realmente fica mais difícil. A gente fica um pouco... as crianças também trazem informação para dentro de casa através da escola e ensinam a família esses novos comportamentos, né? E com as aulas online, essa troca fica menos densa mesmo, né? Sim, ela fica muito limitada, né? Mesmo porque até o período, até o tempo dessas aulas online em algumas séries estão reduzidos, né? Então, assim, prejudicou muito. Então, eu sei assim, como mãe, falo assim, mas você não tem medo de mandar a sua filha para a escola? Você não tem medo dela ficar doente? Tenho, mas assim, a gente precisa colocar na cabeça que a vida precisa continuar. Nós estamos vivendo, eu falo que essa pandemia é uma terceira guerra que a gente está lutando contra vírus. Mas, assim, a gente precisa continuar a vida. A gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e esperar as coisas acontecerem, né? A gente tem que continuar, todo mundo precisa trabalhar, porque, assim, a economia já tá sentindo forte essa questão. Realmente, agora, assim, eu acho que realmente esse decreto estadual aí veio de uma forma que realmente precisava dessa parada, porque o sistema de saúde está em colapso no estado, então, no ponto que chegou, não tinha outra forma de corrigir, né? Aí todo mundo fica, mas por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Não adianta ficar questionando o passado. Realmente, se tivessem sido tomadas outras medidas no início da pandemia, talvez ela não teria ganhado essa proporção que ela ganhou. Mas, assim, a pandemia, para controlar ela, não vai depender só da gestão pública também.
Porque não adianta nada as pessoas se vacinarem e não seguir os protocolos exigidos pela vigilância, né? Eu acho que exige aí um trabalho mútuo, sociedade e Estado, para poder agora controlar essa situação, até que todos sejam vacinados, para poder realmente amenizar a situação. Muito bom, que legal. Maria Portugal, excelente. Estou adorando a nossa entrevista. Estou amando poder te escutar um pouquinho. E eu acho que essa tua inquietação ela é muito legítima. E o mais interessante que eu vejo é que, de fato, você está ocupando um lugar de fala que poucas pessoas se deram a possibilidade de ocupar. De entender que, sim, ok, temos muitas pessoas voltadas a olhar para esse lugar da saúde, muitas pessoas voltadas a olhar para esse lugar da economia, mas e quem está olhando pelas nossas criancinhas? E quem está pensando na educação básica, né? Como que está sendo esse debate relacionado a esse novo momento da educação básica mundial, vamos dizer assim? Eu acho que é muito importante, eu fiquei assim até bastante impactada com a iniciativa, até no grupo lá, que vocês criaram um grupo, né, colocaram os pais todos, eu achei isso fantástico, acho que precisava mesmo ter feito isso. Eu acho que você tomou uma iniciativa que é fundamental para a gente repensar tudo isso, para pensar com criticidade, com consciência, com respeito à vida de cada um, mas também com respeito à vida dessa nova geração que está aí, que a gente está formando. A gente está na urgência e emergência hoje com os nossos idosos, mas o que vai ser das nossas crianças, né? Porque, na verdade, os idosos, de alguma maneira, são um público que está em foco hoje, né? Eles são, até pela gravidade que toma a pandemia na vida dos idosos, mas e as crianças que vão ser o futuro, que é o nosso amanhã? Como é que a gente está cuidando deles para que eles passem por tudo isso da melhor maneira possível, né? Com menos danos possíveis. E como você mesmo vinha falando, né? A questão dos atendimentos psicológicos, o aumento enorme do atendimento em consultórios. Como que nós, pais e mães, né, como que nós, enquanto sociedade, podemos fazer algo diferente pensando nessas crianças e no principal lugar que une as crianças hoje, que é a educação básica, né? Eu sou professora de formação, eu dei aula por 15 anos e eu acho que, de fato, a gente começa a educação em si, é possível fazer ela no online? É possível no digital. Até a gente vinha tentando já há alguns anos criar uma formação, uma graduação, uma licenciatura em dança online, né, em virtude da distância que as pessoas têm hoje, da dificuldade de se locomover, e nunca era possível, de repente o MEC autorizou a criação de uma licenciatura em dança online e está sendo ministrada pela Universidade Federal da Bahia, já formou a primeira turma. Porém, tem um fator importante, elas não eram 100% online. Haviam núcleos de estudos periódicos, bimestrais, então as pessoas assistiam aula, né, aquela aula todos os dias da semana, mas em determinados períodos o grupo se reunia num polo para poder ter aquela vivência do movimento e a socialização. E eu acho que é disso que a gente está falando, disso que você está falando, quando a gente diz assim, o brilho nos olhos, né, eles chegaram com um brilho nos olhos. É o fundamental papel da socialização que a gente sabe que está implícito na educação, que às vezes a gente nem dá valor para ele, mas sim, o ser humano é um ser psicossocial, e a gente sabe que é necessária essa socialização. E no digital a gente acaba com é muito difícil a gente conseguir socializar da mesma maneira, né? Eu fiquei muito feliz. E aí eu quero te perguntar o seguinte, o que você espera daqui para frente com esse movimento? Quais são os próximos passos? Porque agora, é claro, nós estamos num movimento aqui, para quem não está no estado de Minas Gerais, né, nós estamos em onda roxa no estado de Minas Gerais, a gente está num momento de retenção total, até a pista de caminhada aqui em Alfenas foi fechada, então, assim, realmente a restrição total do convívio social, o incentivo e a força do isolamento para que a gente possa conter esse vírus, que está tirando a vida de muitas pessoas, né? A gente tem algumas amigas que são mais religiosas, assim, eu acho que Deus estava precisando de mais anjos no céu, porque, assim, a gente vê pessoas que parece que, nossa, aquela pessoa era tão fundamental, tão importante, tem uma vida tão plena, tão bonita, tantas contribuições, e se foi, né? Então, é lamentável todas as perdas que a gente está tendo, isso é fato,
Mas e agora? O que que a gente faz daqui para frente? Como trabalhar com esse olhar para a educação, mesmo com toda essa crise que a gente está vivendo hoje? Então, eu acredito que após a gente sair desse lockdown, a gente vai retomar essa busca para que a gente tente voltar a essas aulas presenciais, lógico, seguindo todos os protocolos de segurança, porque esses protocolos, acredito que a gente ainda vai ter que segui-los aí por bom tempo ainda, alguns meses pela frente. Mas, assim, realmente o momento agora é crítico, tem hora que a gente fica até, assim, sem palavras para poder descrever o que está sendo vivenciado no mundo agora, né? Milhares de pessoas aí perdendo entes queridos, eu perdi pessoas próximas também por conta da doença. A gente sabe que é uma dor aí indescritível e uma situação muito complexa. Mas como eu havia falado anteriormente, eu acho que a gente tem que pensar que a vida, apesar de tudo, ela tem que continuar. E o que e o futuro depende desses jovens, dessas crianças. Então, a sociedade futura vai ser composta por eles. Então, a gente precisa, na medida do possível, buscar mais essa questão da educação justamente por isso. Porque o que vai ser dessa sociedade futura se as pessoas não tiverem um convívio social? Porque o mundo já está partindo, né? Agora, essa questão da inteligência artificial, as redes sociais hoje já são mecanismos que indiretamente distanciam as pessoas. Uhum. Então, se essa questão da educação se prolatar aí por mais tempo de forma online, essa questão do convívio social, do calor humano próximo, que é fundamental, que é isso que fortalece o convívio entre as pessoas, vai diminuir. E a gente vai ver uma geração futura formada por pessoas totalmente que poderão ser pessoas mais egocêntricas, porque não tiveram um convívio social, talvez uma sociedade mais desunida do que a que nós vivemos hoje. Então, a educação, ela tem um papel, assim, imprescindível para evitar que isso aconteça lá no futuro. Porque a gente está sofrendo, a sociedade se transforma de forma, assim, muito rápido, né? Agora, com a questão tecnológica, então, a gente não consegue prever o que vai ser do futuro. Então, eu acho que a educação de base, a educação da escola, esse convívio são essenciais e, com certeza, a hora que a situação normalizar no Estado, a gente vai continuar com essa luta para que essas aulas presenciais sejam retomadas, né, seguindo aí todas as medidas de segurança, porque eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, tem que pensar no futuro, principalmente nessas crianças que estão sofrendo mais do que elas estão demonstrando, porque muitas não conseguem nem demonstrar a dor que deve estar sentindo. E a gente tem que seguir a vida, gente. A gente tem que pensar na seguinte hipótese: vocês já pararam para pensar se os médicos, se os enfermeiros não quisessem trabalhar, porque estavam com medo da pandemia? Eles estão com medo, mas eles estão trabalhando. Então, a equipe de frente aí, há mais de um ano trabalhando incansavelmente, sem descanso, virando plantões. E a maioria não se contaminou. Por quê? Porque estavam usando os EPIs de forma adequada. Então, eu acho que é isso que precisa. A população, ela não... Quantas pessoas eu vejo aí que falam, não vou usar máscara, que isso é besteira, ou vou fazer festa, esse vírus. Tem gente que até hoje não acreditou nesse vírus, que acha que é coisa da mídia. Não é, gente. É uma realidade dura que estamos vivendo que a gente tem que encarar. E para encará-la, a gente tem que seguir de frente. Continuar vivendo a vida dentro dos limites que são possíveis no momento. Mas sim, a gente não pode ficar, né, sentada esperando um milagre cair do céu. A gente tem que ter fé, sim, porque a fé é algo que fortalece. Cada um tem a sua fé na sua crença, na sua religião. Mas eu acho que a gente tem que pensar que continuar é preciso, é necessário, porque senão há um risco de não ter uma sociedade futura.
como que vai ser essa sociedade, como que vai ser o futuro dos nossos filhos, né? Das pessoas que ainda vão ter filhos. Então, acho que a gente tem que pensar, embora eu comentei anteriormente que está sendo difícil trabalhar aí a longo prazo, mas nesse futuro a gente tem que pensar sim. Porque eu acho que cabe a nós também aí criarmos mecanismos e meios para que essa sociedade consiga prosseguir, Superar que nossos tudo filhos isso. superar tudo isso, que essas crianças e esses jovens vão ter um lugar para sobreviver. Que eles se sintam vistos, ao menos, né? Acho Sim, que essa é a grande questão, né? Eles estão totalmente esquecidos e o futuro são eles. Então, acho que a gente tem que pensar mais nisso, sim. Apesar das dificuldades, apesar desse momento, a gente não pode deixar de pensar nisso, não. Com certeza, você tem toda a razão, concordo plenamente. Temos que pensar nisso, temos que trazer para a cena essa conversa e quem sabe a gente mobiliza até algumas outras iniciativas a partir desse movimento também. Coloco agora São Elas à disposição para que possa ajudar nessa causa, que eu acho que é uma causa de muitas mães. E se você precisar da gente, a gente está aqui como meio de comunicação, né, à disposição de ajudar nessa causa, porque é importante, é o futuro da nossa nação. Sim. E aí agora, mas para a gente ir partindo para a parte final da nossa conversa, tá uma delícia, mas tem que fechar. Eu queria te perguntar assim, sobre você, Maria Portugal, mãe, esposa, advogada, estudante, dona de casa, mulher. O que vem ainda pela frente? Quais são os sonhos que movem esse coração? E como que você pretende, mesmo diante dessas adversidades todas, ter firmeza e força para colocar esses sonhos em prática? Bom, eu ainda tenho muitos planos no meu futuro, para o futuro da minha família. E, assim, eu acho que muitas coisas que eu desejei, que eu consegui, foram coisas, assim, difíceis de conseguir, mas, assim, que eu tive vários tropeços no caminho, chorei muito, me desesperei várias vezes, mas eu consegui, porque eu fui insistente, eu persisti, por mais que às vezes, eu tive vontade de desistir, não vou falar, porque eu não sou um poço de força, não, eu sou ser humano como todos. Sim. Mas eu consegui, assim, o meu objetivo agora daqui para frente é crescer mais ainda como profissional, né? Não só na área da advocacia, que é uma área que eu atuo, porque realmente eu gosto. É uma área que não é fácil de trabalhar, mas, assim, é minha paixão, advogar. E eu pretendo empreender também na parte de marketing digital, da agora para frente. Então, o meu próximo passo é esse. E daqui uns tempos também, a hora que eu concluir o meu mestrado, a hora que voltar às aulas presenciais, aí começar a dar aula também em faculdade. E como pessoa, eu pretendo tentar ser mais calma, né? Que eu acho que tem hora que eu sou um pouquinho estressada, mas eu acho que é devido à rotina sobrecarregada. E como pessoa, assim, principalmente o que eu aprendi nessa pandemia é a questão da empatia, né? Isso daí foi a maior lição que eu tive estou tendo no decorrer dessa pandemia, ser resiliente, essas mudanças. E eu penso que, apesar da dificuldade, apesar de tudo que está sendo vivenciado agora, nós temos que acreditar que isso é um momento passageiro, que vai passar, é uma dificuldade que em breve vai ficar no passado, e que a gente tem que sair dela de cabeça erguida, mais forte, mais disposto a fazer um mundo diferente, a ser um profissional diferente, a ser uma pessoa melhor, diferente. Daqui para frente, eu acho que eu aprendi mais a importância de estar mais perto das pessoas que a gente ama. Porque hoje a gente está perto, pode ser que amanhã a gente não esteja.
E apesar agora, por exemplo, dessa pandemia, que a gente não pode estar muito próximo, né, principalmente as pessoas que são do grupo de risco, é um momento que eu estou mais distante ainda da minha mãe, porque ela é do grupo de risco. E assim, é muito difícil tudo isso, mas eu sei que a gente vai superar e a gente vai continuar essa luta aí, porque eu acho que o que vai fazer uma sociedade melhor no futuro realmente está na educação. Eu acho que a população tem que passar a sentir e a saber a força que ela tem. A gente vive numa democracia, as pessoas parece que às vezes se esquecem disso, e lutar realmente por uma sociedade, por uma gestão pública melhor, e a gente também, cada um fazendo a sua parte, contribuindo da sua maneira, isso é possível. Então, eu acho que esse momento agora a gente precisa ser mais humano com os outros, né? Uhum. E pensar que aquela dor que o outro está vivendo é uma dor que a gente pode viver também. E o respeito mútuo, acho que tudo isso está sendo necessário. Eu espero que nesse pós-pandemia, as pessoas continuem praticando e pratiquem mais, né, essas qualidades, que desenvolvam mais esses comportamentos. Uhum. Sim. Já deu para ver bem aonde você vai deixar a sua marca nesse mundo aí. A educação não será mais a mesma. Mas... se Deus quiser. E me diz uma coisa, assim, a última pergunta, prometo, tá? Se você fosse deixar uma dica, assim, uma palavra amiga, algo que você, para outras empreendedoras que estão te ouvindo, para outras mulheres que às vezes estão passando pelos mesmos desafios que você, qual é a dica que você deixaria? Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres e para as pessoas que estão te assistindo? Olha, a dica que eu diria é que você tem que acreditar na sua capacidade de fazer acontecer. E porque as coisas acontecem quando você acredita em si mesma. Porque o mundo lá fora não vai te ajudar na maioria das vezes, né? As pessoas ao seu redor, às vezes, você fica esperando ajuda e nem sempre isso será possível, porque essa ajuda, essa força tem que partir de dentro. É você que vai conseguir isso. É você que vai é você que vai ter essa iniciativa de ter foco, de ter disciplina, que eu acho que no momento são as características principais: foco, disciplina e persistência, porque você vai tentar uma vez, pode ser que não dê certo, você vai tentar a segunda, pode ser que não dê certo, é assim mesmo, né? E empreender é isso, é você tentar, é você se planejar, é você se arriscar a fazer algo que você tanto sonha. Então, eu acho que é preciso aí uma audácia maior no se arriscar e, principalmente, acreditar na sua capacidade, que eu acho que a chave de tudo, o segredo de tudo, gira em torno disso. Porque quando você acredita que você é capaz, independente do que o mundo lá fora vai falar sobre o que você pensa, o que você faz, as coisas fluem. Porque é uma força que, quando vem de dentro, os fatores externos não te afetam tanto. Então, acho que a dica fundamental é essa, e eu falo assim, tenho fé, tenho persistência, corro atrás, a gente está numa fase crítica muito difícil, mas vamos acreditar que isso vai passar, vamos colaborar para que essa crise acabe, né? Vamos aí seguir os protocolos, vamos evitar festas, essas aglomerações, vamos usar máscaras, assim, os protocolos que todo mundo já está cansado de saber, mas precisa ser feito, né, na prática. Colocar em prática. Colocar em prática, porque quanto mais as pessoas colaborarem, mais a gente consegue resolver aí essa pandemia, acabar com ela o mais rápido possível, até que essa vacina atinja todos. Com certeza. Show de bola. Gratidão pela entrevista. Essa casa é sua, sinta-se em casa. Quando precisar do Agora São Elas, nós estamos à tua disposição, Maria Portugal. Eu gostei muito do bate-papo. Essa questão da pandemia era algo que a gente precisava falar mesmo, com mais transparência, e você trouxe isso com uma beleza incrível, né? Com toda a
densidade que esse assunto merece de ser tratado e com respeito às outras coisas que a gente precisa dar conta para além da questão da pandemia. Então, sou muito feliz e grata por ter estado com você aqui hoje, no Agora São Elas, e por você poder transmitir, por ser canal, na verdade, de difusão das tuas palavras para outras mulheres também. Eu aqui me despeço, grande beijo, grande abraço. Eu agradeço, viu? Muito obrigada, me senti lisonjeada pelo convite, e o que você precisar também, nós estamos aqui à disposição, tá bem? Obrigada, gratidão também por esse convite. E meninas, como a nossa querida Maria Portugal falou aqui, né? Acredite no sol, siga em frente e vamos juntas construir uma sociedade melhor. Gratidão, até a próxima. Agora São Elas. Tchau, tchau.